Retalhos da Vida, mais uma vez, no seu coração, no seu lar. E hoje vamos refletir sobre o poder, o valor, a força da oração na nossa vida. Notas que falam de pranto, notas que falam de amor, são essas notas que canto para o meu Senhor. Notas que falam de pranto, notas que falam de amor, são essas notas que canto para o meu Senhor. Quando se ama alguém, sabe-se tudo falar. Simplicidade é a nota que o coração vai tocar. O amor é repartir o que na vida se tem, reparte-se a alegria e a tristeza também. Notas que falam do dia, notas que falam da dor, são essas notas que canto para o meu Senhor. Notas que falam do dia, notas que falam da dor, são essas notas que canto para o meu Senhor. Cada encontro no amor é uma confirmação que não se vive sozinho, mesmo na solidão. A alegria no peito, o coração a vibrar, são a certeza que o amor no ser está a amar. Notas que falam das sombras, notas que falam de cor, são essas notas que canto para o meu Senhor. Notas que falam das sombras, notas que falam de cor, são essas notas que canto para o meu Senhor. O coração que buscar, só na essência viver, será sempre pequenino, não vai parar de crescer. A plenitude na terra se experimenta também, é só viver acolhendo. Senhor Jesus, vem. Notas que falem de paz, notas que gritem louvor, serão as notas cantadas por nós ao Senhor. Notas que falem de paz, notas que gritem louvor, serão as notas cantadas por nós ao Senhor. Notas são também a força, a expressão do coração. Como está o meu coração, eu assim o manifesto ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu Criador, ao meu Pai, a Deus Todo-Poderoso. Cantemos sempre notas, ainda que tristes, ainda que sofridas, ainda que amedrontadas, mas não deixemos de explicitar a Deus o nosso coração. E só lembrando que essa música Notas é uma composição de Leia Insônia e está no nosso CD Retalhos da Vida, que é um CD autoral. Tudo autoral. Mas lembrando que nós acabamos de falar que no programa de hoje nós vamos falar sobre o poder da oração, a força da oração, a importância da oração, que chega até Deus
quando sai de um coração contrito e humilhado. E nós vamos começar nos valendo do Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica, que é a explicação, é uma orientação de tudo que a gente lê na Bíblia. Para que nós entendamos, diga, depois Não, eu volto. Quero só lembrar, antes de Léa falar, que você pode ser que esteja estranhando essa edição azul. É uma edição que foi feita com para exclusividade para a Arquidiocese de Natal. A nossa Arquidiocese. Há alguns anos, nosso arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha, ele lançou uma campanha muito linda chamando Um Catecismo em Cada Casa. Porque aqui, gente, tem toda a compreensão do que nos traz a Bíblia. E falando no poder, na força, na importância imprescindível, necessária da oração, nós começamos aqui no número 2559 do nosso catecismo, onde há uma orientação, um conceito de oração, dizendo assim: a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. É uma elevação da alma a Deus, ó meu Senhor, ou também um pedido dos bens que nos convém. Senhor, dá-me. Senhor, concede-me. Senhor, ajuda-me. De onde falamos nós ao rezar? Qual é a nossa situação quando nós estamos em oração? Das alturas do nosso orgulho? Como vamos ver daqui a pouco o republicano dizer, o publicano, não republicano, o publicano dizendo: Senhor, eu não sou como os outros. Como é a nossa oração? Do alto do nosso egoísmo? Do alto do nosso orgulho? Do alto da nossa autossuficiência? Ou das profundezas, como diz o Salmo 130, versículo 1, de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Nós pedimos porque sabemos que Deus pode. Quem pede, pede porque sabe que Deus pode. E é o fundamento da nossa oração, o fundamento da nossa oração é a humildade, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. Romanos 8, 26, né? Onde tem. E ainda falando sobre oração, olha o que diz aqui no número 2560 do nosso catecismo. A oração é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Por sinal, é uma frase muito bonita e profunda de Santo Agostinho. Repita, Sônia. A oração é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. E aí eu lembro que Jesus é o primeiro a nos procurar. Lá, quando ele encontra a samaritana, ele teve sede. Ele teve sede. E ele disse: dá-me de beber. Ele teve uma sede fisiológica. É uma sede de nós. Mas de aí, nosso amor, de nossa dá-me atenção. água, ele estava dizendo: dá-me tu mesmo, de ti. De ti. Então, ele tem sede da nossa atenção, do nosso amor, do nosso tempo. E em João 4,10, olha que lindo, Jesus nos diz: se conhecesses o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Nossa oração, minha gente, na verdade, é uma resposta a quem já se antecipou em nos procurar, em nos amar. Quando a gente procura Deus na oração, é porque ele já nos procurou antes. A oração já vai, a gente até pensa que Deus muitas vezes esqueceu de nós e que a gente é que vai buscar, na verdade, ele já nos procurou, ele já nos buscou, ele nos vive ama nos esperando, antes. nos procurando, eu não sei qual é a expressão, né? Mas é feliz. Em cada esquina, Deus está olhando para nós. É agora que ela vem. É agora que ele vai se decidir. É agora que ele vai dar a palavra definitiva. Vou para ti, Senhor. Ele está esperando sempre. Então, a oração é isso. Já é essa a resposta.
E isso, gente, está no catecismo da Igreja Católica. Veja que coisa linda, veja que expressões profundas que nos trazem alento, consolo, conforto, coragem, ânimo, determinação. Ainda temos aqui também, no Catecismo da Igreja Católica, o número 2562, diz assim, falando sobre a oração. Hoje nós estamos refletindo sobre o poder, a força, a importância da oração. O coração que tem sede de Deus, com o Deus que também tem sede desse coração. Deus quer realizar em nós obra nova, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos ter sede dele e buscar estar em sintonia com ele. Então o número 2562 diz assim, é o coração que reza. Mas se o coração está longe de Deus, a expressão da oração é vã. Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será atendido. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será ouvido. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não são palavras. Se as palavras brotam, emergem, nascem da alma, contrita, humilhada, confiante, elas são atendidas, são ouvidas. Mas se é um coração presunçoso, um coração orgulhoso, vaidoso, olha, não chega ao coração de Deus. Quando um filho vai falar com uma mãe, a mãe sabe quando o filho está falando da boca para fora ou com o sentimento brotado do coração dele. Mas também aqui no 2565 diz assim, a vida de oração consiste, portanto, em estar habitualmente na presença de Deus, 3 vezes santo, e em comunhão com Ele. E pelo batismo, nós já passamos a pertencer à família de Cristo. Precisamos manter essa graça em nós, a graça do batismo, a graça de perseverarmos na vida em sintonia com Deus, em sintonia com o céu, em intimidade com o Pai, né? Como seus verdadeiros filhos. Você disse que nós falaríamos sobre o canal de Leia e Sônia no YouTube. Muito bem, a gente convida você para se inscrever no canal de Leia e Sônia no YouTube. Você se inscreve e depois ativa o sininho para você receber todas as notificações, todos os vídeos que nós postarmos, você vai receber. E a gente aguarda então. Retalhos da vida voltando ao seu lar, ao seu coração. E hoje, o nosso tema, a nossa reflexão, o nosso encontro coração a coração com você, está falando sobre o poder, a força, a importância da oração. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Mas eu sei, Senhor, que só Tu tens o poder para transformar um coração de pedra em coração de carne. Uma pessoa cuja vontade, cujas delícias sejam mentir, fazer o mal, humilhar, ignorar os outros, mas Tu podes transformar esse coração orgulhoso, esse coração vaidoso, esse coração presunçoso pela força da oração. E falando na força da oração, exatamente hoje, a nossa história tem por título O Poder da Oração. Conta-nos essa história, que uma pobre senhora, com visível ar de tristeza estampado no rosto, entrou em um armazém, aproximou-se do proprietário, que era conhecido na região como um homem orgulhoso, mão amarrada e nada amigo dos clientes. E ela olhou para ele, e ele com aquele olhar grosseiro, com aquele olhar de poucos amigos, ela disse a ele: Senhor, eu venho aqui humildemente pedir ao Senhor que me venda alguns mantimentos para manter, sustentar a minha família. Fiado, Senhor, hoje eu não posso pagar. Ela explicou que o marido estava doente, estava desempregado e tinha 7 filhos a cuidar. E logo aquele olhar e aquele jeito no rosto irônico, de zombaria do proprietário daquele armazém, como quem quer dizer, pobre, 7 filhos? Não devia haver 7 filhos para quem é pobre. Isso é um particular no qual ele não devia entrar.
E de repente, aquela senhora, mais uma vez, pensando nas suas necessidades, implorou mesmo: Senhor, por favor, eu lhe darei esse dinheiro assim que tiver condições. Ao lado do balcão, havia um outro cliente ouvindo aquele diálogo da arrogância e da humilhação. E de repente, ele olhou para o proprietário e disse assim: eu peço ao senhor, por favor, despache, entregue a essa senhora tudo o que ela precisar como mantimentos e eu pagarei ao senhor. Assim, disse ao proprietário, e o proprietário, meio relutante, olhou para aquela senhora mais uma vez, na sua arrogância, e disse a ela: a senhora sabe exatamente aquilo de que a senhora precisa? E ela prontamente respondeu: sim, senhor, eu sei. Então ele disse a ela: pois então, tome aqui um papel e uma caneta. Escreva todas as suas necessidades. E o quanto pesar no prato da balança, todas as necessidades que a senhora escrever e colocar num dos pratos, eu lhe darei de graça. Mas faça aí sua lista de suas necessidades e coloque no prato da balança. A pobre mulher hesitou por uns instantes, com a cabeça sempre curvada e humilhada, pegou aquele papel e, suavemente nele, com as mãos trêmulas, escreveu tudo o que precisava, e colocou no prato da balança. Os três, o proprietário, um cliente e essa senhora, ficaram atônitos e admirados quando o prato da balança que tinha o papel permaneceu bem abaixo, quase encostando. Era a necessidade dela que ela escreveu. Completamente pasmo, o marcador da balança, o proprietário viu o marcador da balança totalmente lá embaixo. Eu não posso acreditar, comentou ele com os dois que ali estavam. Eu não posso acreditar. E o cliente ouviu, sorriu e de repente aquele senhor começou a colocar na balança tudo o que aquela senhora havia precisado. Como a escala da balança não equilibrava, ele continuou colocando mais e mais mantimentos. Não subia, não equilibrava com outro prato. Finalmente, ele embalou a mercadoria e pegou um pedaço de papel da balança para ler o que estava escrito. Ficou muito espantado, pois não era uma lista de compras, e sim uma oração, na qual aquela mulher confiantemente dizia: ó meu Deus, meu Criador, meu Pai, tu sabes das necessidades reais de minha família. Tu sabes que quem está aos teus pés é uma mãe aflita e quase desesperada. Vem, ó meu Deus, em auxílio à minha necessidade. Amém. Esta era a lista de compras que aquela mulher escreveu. Uma oração. A oração tudo pode. A oração é uma ligação do coração da criatura com o coração do Criador. O proprietário do armazém entregou todas as compras àquela pobre mulher no mais completo silêncio. Contra Deus não há argumentos. Todos, até os presunçosos, até os arrogantes, se quedam, se curvam e aprendem a proclamar: meu Senhor e meu Deus. Ela agradeceu e deixou o armazém. O comerciante não quis receber o valor daquele outro cliente que havia proposto de pagar. Só Deus sabe o quanto pesa, o quanto vale uma oração. Só Deus sabe.
Só Deus avalia a força, o poder da oração. Por isso, toda a palavra de Deus, toda a Sagrada Escritura é permeada, é recheada, é encantada de citações que nos levam a acreditar e fortalecer a nossa fé quanto ao pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta, buscai e achareis e encontrareis. Lá em Isaías, no capítulo 65, versículo 24, o autor sagrado diz assim: antes mesmo, estamos falando do poder da oração, e o autor sagrado está dizendo que Deus nos garante isto. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Antes mesmo que me chamem, capítulo 65, eu quero chegar até lá para nós vermos a grandeza dessa citação. Antes mesmo, versículo 24, antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando. Aquela mulher acabou de escrever, depositou no prato da balança e disse Deus Todo-Poderoso, e já serão atendidos. Versículo 24, aqui na palavra de Deus, no livro de Isaías. Pedi e recebereis, batei e a porta do coração de Deus vos será aberta para atender às vossas necessidades. Buscai e encontrareis. Isso é o que nos garante o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Senhor Deus, tu sabes que, Senhor Deus, não multipliqueis as palavras. Senhor Deus, olha o que disse aquela senhora. Na pureza, na necessidade, na carência, na penúria. Nós somos necessitados, nós vivemos na penúria, nós vivemos na carência da misericórdia de Deus em relação a nós. Ela pediu e foi atendida. Pedi, peça mãe, peça pai, peça jovem, peça criança. Criança também tem um coração amoroso. Tem um coração que se sintoniza ao coração de Deus. Criança sabe o que fala. Não fiquemos pensando que só depois dos 30 se pode cobrar de alguém maturidade espiritual. Sabemos de quantas histórias de santos, crianças, adolescentes, jovens. O que faz alguém voltar o seu coração para Deus é, de início, a orientação do pai e da mãe. Não pense você, pai e mãe, que se seu filho hoje aos 14 anos está na droga, você não tem culpa, você não tem responsabilidade. Tem! Quem ama cuida, quem ama zela, quem ama vela, quem ama vai atrás, quem ama segura, para livrá-lo do mal, para livrar o filho da morte, para livrá-lo da perseguição. E vai atrás uma vez e duas e joelho no chão, porque enquanto os pais estão ajoelhados, os filhos ficam de pé. Pais em oração. Ainda que na vida dos filhos haja aflição, pelo poder da oração, essa aflição passa. Mas é preciso que acreditemos, é preciso que confiemos. E aí, mais uma vez, voltando a Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, a palavra nos diz: nas vossas orações, não multipliqueis, deixa eu situar aqui direitinho, nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos. Pagãos não é necessariamente quem não foi batizado. Pagão é aquele que diz: eu não creio e eu não creio.
Eu quero não crer. Deus para mim é utopia, é invenção, é imaginação de pessoas de mente fértil. Eu não creio em Deus. Esse é um pagão. Esse é alguém que abriu mão de crer na verdade mais certa do mundo, que Deus existe. Sempre existiu. Nunca teve começo, nem terá fim. E essas pessoas que julgam que serão ouvidas à força de palavras bonitas, retóricas, difíceis, Deus não precisa disso. Deus, eu te peço. Deus me ampara. Deus me cura. Deus me protege. Deus, tenha misericórdia da minha família. Deus, tu estás vendo o caos, a tristeza, a infelicidade que nós estamos vivendo. Deus, ampara-nos. É isso. Não precisa melar, não precisa enfeitar, não precisa colorir. Coloque as cores da vida mesmo. Não imiteis aqueles que falam palavras bonitas, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Mas Ele quer que nós a Ele peçamos. Ele quer que a Ele nós nos dirijamos. Ele quer que nós precisemos dEle. Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus nada somos. E o que faz essa ligação, que nem a vida e nem a morte separa, é um coração contrito e humilhado e confiante em Deus. E essa ligação se chama oração. Agora, mãe, você está aí, quem sabe, fazendo o seu almoço? Quem sabe, almoçando? Quem sabe, já lavando a louça? Não precisam ser orações prontas, Ave Maria, mas necessárias. Pai Nosso, necessaríssimo. A Salve Rainha, o Creio em Deus Pai, uma oração ao Espírito Santo. Mas isso tudo é necessário. A nossa igreja nos ensinou essas orações, mas também e de maneira primordial, a oração que brota da minha alma. Você sabe, Pai, o que é que você está precisando? Que conversa de Pai humano para Pai celestial você está precisando ter com Deus? Meu Pai do céu, tu estás vendo que eu estou desempregado? Conversa comum de um pai para outro pai, e Deus atende. De repente ele não vai atender amanhã nem daqui a 15 dias, porque, primeiro, ele espera que nós sejamos perseverantes na oração. Eu me lembro, que me lembrei aqui agora, me ocorreu agora. Minha gente, Santa Mônica, rezou quase 30 anos, confiante, perseverante e certa de que seria por Deus atendida quanto à conversão do seu filho Agostinho. E nós sabemos quem é ele hoje. Um santo e doutor da igreja. Um grande teólogo. Alguém que realmente entende, buscou entender a essência. Tamanha queda, depois tamanha vitória. Precisamos sempre confiar. E mais uma vez, lembrando Mateus, pedi, capítulo 7, versículo 7. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberta qualquer porta. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, a porta lhe será aberta. É a força da oração. É o poder da oração. Tudo o que pedirdes, também diz no São Mateus, no capítulo 21, versículo 22. Tudo, não é 98%. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Apenas Deus espera de nós perseverança, confiança, permanência. Eu já peço há 3 anos e não consegui. Talvez você ainda não esteja amadurecido na fé para receber aquilo que você está pedindo a Deus. Talvez você esteja pedindo A e Deus esteja preparando para você A, B, C, quando necessário e quando a hora chegar. A hora de Deus não é a nossa hora. Não nos desanimemos. Não fiquemos pelo meio do caminho. Não desistamos da oração. Se há
entre o céu e a terra, um momento que faz tudo mudar, é o momento da oração. Por isso, lá em Marcos, o evangelista nos diz, no capítulo 11, versículo 24, por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Só não podemos dar ordem a Deus, como muitos fazem. Senhor, eu te ordeno. Quem somos nós para ordenar a Deus? Somos criaturas. Ele é o Criador. Somos filhos. Ele é o Pai. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. É Ele quem é o Senhor. Não desistamos. Quem desiste e fica no meio do caminho, não vai ver a vitória do poder da oração. Oração é o tema hoje refletido sobre o programa. Né? O poder, a força, a necessidade que temos de orar. E eu lembro aqui no Catecismo da Igreja Católica, aqui no número 2600, que mostra que Jesus orava sempre antes dos momentos decisivos de sua missão. E eu peguei aqui em Lucas 3:21, onde na hora que ele foi batizado, ele estava em oração. E ele recebe já, olha, no capítulo 3, versículo 21. Perfeito. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho minha afeição. Mostrando, gente, como a oração tem poder. Jesus orando e o Pai respondendo. Jesus orando. Jesus Filho orando. de Deus. Ele faz primeiro para que a gente possa também. Outra citação que eu peguei aqui em Lucas 6:12. 6:12. Cadê aqui? 6:12. Onde diz: Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. E passou ali a noite toda orando a Deus. E ao amanhecer, chamou os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, que os chamou de apóstolos. Rezou antes de escolher. Olha como Jesus faz primeiro para nos ensinar. Também, quando da transfiguração, que ele chamou Pedro, Tiago e João e foram para uma montanha orar. E lá, ele, em oração, ele se transfigura, né? E diz aqui em Lucas 9:28, eu já deixei marcadinho Lucas aqui. 9:18-20. Não, é aqui. Lucas já tá no 9:28. Onde ele diz: Passados 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. E enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes se tornaram resplandecentes de brancura na transfiguração. Então, olha, tem mais. Jesus orou também quando, antes de Pedro confessar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele orou pedindo ao Pai, e ele ainda disse a Pedro: Olha, Pedro, o demônio queria te estraçalhar, mas eu pedi a Deus por ti, para que a tua fé não desfaleça. Não desfaleça. Como a oração tem poder. Então, se Jesus orou, nós também precisamos orar para ter essa sintonia com o céu. Isso aí é o 2600, né? Seguindo o catecismo, no texto que fala aqui sobre, que fala na primeira sessão e vem falando sobre a oração na vida cristã, que começa desde o número 2558 e vai lá para frente. Não chegamos até a metade.
E quanta riqueza! Então, Sônia acabou de ler o 2600 e eu vou ao 2601, que diz assim. Vamos lá. Sim. Estando em certo lugar, orando, sempre a palavra oração. Gente, orar, rezar, não é estar somente, por favor. Claro que também, mas não é somente quando a gente está de ajoelhado, dentro da igreja, em adoração santíssima, de mãos postas, cabeça baixa. Não é só aí, nesses momentos que acontece a oração. Também aí, mas lavando uma roupa, enxaguando uma louça, sentada num sofá, como talvez alguém esteja agora assistindo Retalhos da Vida, ou outro programa edificante. É um momento de oração. Uma leitura, uma música. Uma música. É oração, gente. Tudo é oração quando está nesse nível. Então, aqui diz assim, estando em certo lugar, orando, ao terminar esse momento, um dos discípulos de Jesus lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Isso está em Lucas capítulo 11, versículo 1. Não é antes de tudo contemplando o seu mestre a orar, que surge no discípulo de Cristo o desejo de orar? Olha aqui, não é porventura contemplando o seu mestre a orar, que surge no discípulo o desejo de segui-lo? Olha o testemunho. Pai, dê testemunho, o que você quiser que o seu filho seja. Seja você, seja primeiro. Mãe, se você quer que o seu filho seja de oração, sua filha, dê esse testemunho. Tenha sempre um semblante sereno de quem confia. Mas se dos nossos lábios, se os nossos sentimentos só expressam rancor, raiva, desconfiança, é isso que os nossos filhos vão acreditar na vida. E eu falei talvez há uns 20 minutos passados, se você vir o seu filho, se você vir a sua filha tomando na vida aos 12, 13, 10, 8 anos um caminho indevido a um cristão, e se você não correr atrás, porque quando a gente ama, a gente zela, vela, cuida, segura, amarra junto de si para não deixar que ele caia em tentação e se perca na vida. De repente, se está acontecendo isso, você tem responsabilidade. Ah, não, ó, minhas mãos igual a de Pilatos, eu as lavo. Minha filha de 18 anos diz, não, que... 18 é muito pouco. Mas, Leia, eu lembro aqui agora a necessidade. Se você na sua casa não faz oração na hora das refeições, sim. Se você não se despede do filho ou do esposo ou da esposa com um Deus te abençoe, com um vai com Deus, que Deus te acompanhe. Isso, se você não faz, resgate, dá tempo, recomece ou comece, mesmo que você não tenha visto isso na casa dos seus pais, mas se você já faz, lindo, maravilhoso, isso aí, gente, é o que sustenta uma família, é a oração, é a união de todos na presença de Deus. Com certeza absoluta. Então, lembrando isso, não é, diz aqui, não é antes de tudo contemplando o seu mestre, não é antes de tudo o seu filho, a sua filha contemplando você, pai, você, mãe, que ele também terá o desejo de seguir o que você está fazendo. Aquilo que nós fazemos, os que são menores que nós vão dizer, é o que é o certo, é o que é o bom. Nós somos espelho, nós somos referência em nome do Senhor para aqueles que Ele colocou no nosso caminho para levarmos até Ele. Pode então aprender a orar, que o Mestre está orando antes de você. É contemplando e ouvindo o Filho, olha, é contemplando e ouvindo o Filho, Jesus, que filhos, nós, aprendem a orar com o Pai. É olhando para Jesus. Mas se nós não temos Jesus como referência, como força, como Senhor,
como razão da vida, como caminho, verdade e vida. Como é que nós podemos segui-lo, imitá-lo e depois ensinar o que aprendemos dele para os nossos filhos? Jesus, muitas vezes, muitas, se retira à montanha para rezar. Às vezes uma noite inteira. Noite inteira, aqui está dizendo, a noite para estar em oração. Nós paramos para estar em oração? Estamos com alguém muito doente, na UTI, desenganado. Será que a gente se ajoelha em casa? Eu já não vou dizer que você se exponha, que não é nem se expor, na UTI, se ajoelha lá. Há pessoas que têm essa coragem. Quanto mais profunda a nossa sintonia, mais loucos são os nossos gestos de prova de amor e confiança a Deus. Não é vergonha você levantar os seus braços quando você está em oração, que seja na UTI, que seja no seu quarto, que seja na sala da sua casa. Meu Deus, ajuda meu esposo. Por que não? Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais, eu estou dizendo uma frase, não é perigosa, mais loucos são os nossos gestos, as nossas palavras de amor e confiança a Deus. Mas é preciso, porque Jesus nos ensinou, aprendamos dele, com ele e por ele. E quando Leia fala dessa loucura, o catecismo também fala aqui para nós da audácia filial. Que a nossa oração precisa ser de confiança, de quem não duvida. Olha aqui que diz: assim como Jesus ora ao Pai e dá graças antes de receber seus dons, ele nos ensina a audácia filial. E ele nos diz: tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebeste e vos será concedido. Marcos 11, 24. Tal é a força, a confiança na oração. Tudo é possível para quem crê, diz Marcos 9, 23. Com uma fé que não duvida. Porém, no número 26, 11 do Catecismo, nós precisamos ficar muito atentos a isso. A oração de fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, mas em levar o coração a fazer a vontade do Pai. E aqui eu quero lembrar, Leia, também, muitas pessoas que querem conseguir uma graça, ou uma cura, ou um emprego, e pede a Deus, e com muita fé, pede aquilo, quer aquilo, porque Deus nos dá, meus irmãos, não é necessariamente aquilo que pedimos, ele dá aquilo que precisamos, mas lembrando que sempre Deus dá a gente aquilo que é necessário para a nossa salvação, antes de tudo. Então, tem pessoas que não colocam o seu pedido ajustando a vontade de Deus. Tem que ser do jeito que eu quero. E na realidade, eu lembro que quando Jesus, naquele momento crucial de dor, de angústia, que ele passou, de agonia, na Quinta-feira Santa, ele chegou a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia o tamanho do sofrimento. Mas na mesma hora ele disse: mas não se faça a minha, se faça a tua vontade. E ele disse sim ao plano de Deus, continuou até o fim da última gota de sangue por nós. Então, não fiquemos decepcionados com Deus nem conosco. Há alguém até que possa pensar: minha fé foi pequena porque eu pedi e não consegui. Gente, vamos pedir sim. Tudo é possível para Deus, mas sempre colocar: Senhor, se essa for a tua vontade para mim. E continuando. Será que Deus tocou seu coração um pouco? Quanto à sua fé, quanto à sua perseverança na oração, quanto à sua não incredulidade, quanto a você ter dúvidas: será que Deus pode? Será que Deus escuta todo mundo? Será que Deus me escuta? Eu, essa pessoa tão comum, tão simples, moro nesse lugar tão pobre, eu sou tão inexpressiva, simples. Será que Deus me ouve? Será que Deus não escuta só o Papa, os bispos, os cardeais,
os padres, as freiras, eu lhe asseguro, em nome de Jesus, ele escuta aquele que a ele clama, quem quer que seja, mas clamando a ele na humildade do seu coração. É fundamental. É fundamental. Senhor, eu te peço, porque eu sei que só quem pode me favorecer, só quem pode me dar a paz, a tranquilidade, a recuperação da saúde física, a cura dessa doença, o emprego de volta, a cura do meu filho saindo dessa vida de perdição, a minha filha que está se envolvendo com um homem casado. Senhor, eu sei que tu podes. E se ele vê a confiança e a humildade do seu coração, ele já está começando a atender. Não é a sua importância na sociedade, não é seu nome, não é o brasão do nome da sua família que faz o seu clamor chegar ao coração de Deus. É o seu coração contrito e humilhado. É isso. Despojado de vaidade, de orgulho, de soberba. No número 26:13, também do Catecismo, nós estamos vendo aqui 3 histórias que eu só vou citar e eu vou deixar como dever de casa. Não é só assistir, sentar e desligar a televisão e ir embora e esperar a outra semana. É uma grande alegria para nós. Mas, por favor, procure remoer, ruminar, mastigar, recordar essas frases, essas citações bíblicas, essas certezas doutrinais, teológicas, que possam fortalecer a nossa confiança inabalável em Deus. A história do amigo inoportuno, que está exatamente em Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Vou repetir para você anotar. História do amigo importuno, capítulo 11 de Lucas, versículos de 5 a 13. Uma outra história, a viúva também importuna, está exatamente em Lucas 18, de 1 a 8. Veja lá a força da oração, veja o poder de Deus mudando o que parecia ser isso, e por causa da confiança inabalável de um coração contrito e humilhado, ele transformou. E uma terceira, o fariseu e o publicano. Quando o fariseu dizia, Senhor, eu não sou como aqueles. E o publicano lá no fim do templo dizendo, Senhor, eu não sou digno. Um se exaltando, o outro se humilhando. Essa história do fariseu e do publicano está exatamente em Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Isso, gente, é o nosso catecismo nos ensinando tantas riquezas para continuarmos ou fazermos uma vida nova para nós e para a nossa família. E agora eu retomo o número 27 e 29 para tratar de um assunto comum e comigo, com você, conosco na hora da oração, que são as dificuldades que nós encontramos. E uma dificuldade primeira já que eu nos coloco é a distração. A gente começa a rezar e de repente se desconcentra. Então vamos pedir a Deus que a gente possa vencer essa tentação. Não alimentar a distração, mas se concentrar naquilo que é mais importante, nessa intimidade com Deus. Oração. Maravilha, não é? A distração, né? Pois é, então... Tá rezando e pensando na vaquejada, tá rezando e pensando na feira, que é um direito seu, mas essa hora é hora de você confiar e não de ficar pensando como eu vou achar saída para comprar a feira. Você tá pedindo a quem pode. Então não se distraia. A distração faz a gente se perder na oração. Uma outra coisa também é a aridez. A aridez, minha gente, é quando a gente está meio desanimado, sem gosto pela oração, sem ter total confiança de que Deus pode resolver as nossas angústias. Tá falando da boca é a aridez. Eu estou num deserto, sem vida. Oh Deus, murcho. Eu estou precisando da água do Espírito Santo a me regar para que a minha oração saia da
aridez. E retome. Nós não vamos, eu até sugiro aqui para a Leia, vamos combinar, para fazer um outro programa sobre oração, Intensificando, onde a gente né, possa Sônia? até detalhar mais formas de oração. Eu acho que vale a pena, porque é um tema muito rico, mas é muito, muito amplo. E que aqui, nesse tempo, a gente não consegue aprofundar tanto. Mas a gente pode fazer um parte 2, né, do programa de oração. Outra vez a Mas gente aí, volta, numa conclusão miúda aqui, ó, que a gente falou na aridez, a gente falou na distração, há um outro determinante terrível que faz com que nós não cheguemos à profundidade da nossa oração, que é a preguiça. Meu Deus, o terço! Ave Maria, quanta bolinha! Tem gente que não sabe que aquela bolinha se chama conta. São as contas sacratíssimas do terço. Ai, quanta bolinha. Ai, meu Deus, rezar a ladainha. Ai, meu Deus, o ofício de Nossa Senhora é muito demorado. Você vai para onde? Você vai para onde? Se não tiver a quem clamar, a quem você vai clamar? Essa preguiça nos afasta de Deus da oração. E eu até, Léa, falo para você que essa preguiça, ela está associada também à nossa falta de fé. Né? Como é comum quando a gente começa a rezar e vem os pensamentos, meu Deus, ainda tem que fazer isso, aí vem os trabalhos que a gente ainda precisa realizar e que nessa hora eles se tornam prioridade e a gente vai deixando de lado. E né? o canal do YouTube? Então, esse programa você vai encontrar na íntegra no nosso canal Leia e Sônia do YouTube. Vá lá, se inscreva, ative o sininho para você Dê o seu receber. like. Dê seu like, compartilhe e a gente vai cada vez mais difundindo o amor grandioso. Porque evangelizar é urgente. É urgente. Muito obrigada pela sua audiência. Por hoje, retalhos da vida do nosso coração para o seu coração.